Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. Desde já vou pedir desculpas ao meu editor e a vocês, porque este episódio será gigantesco. Por quê? Porque vamos falar de Duna! Aliás, hoje, dia 21, obviamente não estou gravando dia 21, mas está indo ao ar esse episódio no dia 21, às 9h30 da noite, eu tenho ingressos para assistir Duna no IMAX. Finalmente, eu achei que esse momento nunca iria chegar. Chegou. Então eu desde já peço desculpas porque além de eu estar muitíssimo empolgado e feliz de finalmente estar assistindo este filme, o universo de Duna é gigantesco, o livro é grande e eu nem vou soltar aviso sonoro de spoiler, porque este programa inteiro é um grande spoiler, porque para eu poder fazer a minha crítica, minha resenha sobre esse livro, eu preciso, acima de tudo, explicar por que ele é tão incrível. E um dos motivos dele ser tão incrível é o mesmo motivo pelo qual o Senhor dos Anéis é tão incrível. O universo e a mitologia criada pelo Frank Herbert. Frank Herbert é o escritor do universo de Duna. Frank Herbert é esse cara que nasce em Washington. O nome dele é Frank Patrick Herbert, na verdade. Ele nasce em 1920 e Duna é lançada em 1965. Ele escreve ficção científica, né? Na verdade, dentro do universo de Duna, ele vai escrever ao todo, acho que 6 livros. Esses 6 livros todos já foram publicados aqui pela Darkside. Aleph, desculpa. Esses 6 livros foram publicados no Brasil pela Aleph. A Aleph, obviamente, não tá me patrocinando, senão eu não teria errado o nome. E eles são Duna, Messias de Duna e Filhos de Duna, que eu já li. E Imperador Deus de Duna, Hereges de Duna e Herdeiras de Duna. Esses eu ainda não li, porém tenho. Olha que maravilha, tenho. E já avisando que, como eu sempre falo, eu não gosto de fazer série de livros aqui no podcast, porque a queda de ouvintes de um livro para o outro é muito grande. Mas se vocês quiserem, se esse episódio der muita audiência, beleza, eu faço pelo menos até o próximo, ou até o Filhos de Duna, que é a trilogia principal, tá? Imperador Deus e Hereges e Herdeira, eu vou ler ano que vem, para o meu bel prazer, tá? Nem sei se vai ter episódio aqui no canal. Outra coisa que a gente precisa entender. A série de Duna não fecha nesses 6 livros, mas o Frank Herbert, ele morre em 86. E aí ele deixa, supostamente, um caderninho de anotações, e o filho dele pega esse caderninho e baseia-se nessas anotações para escrever os outros livros. Isso, gente, é uma mega polêmica, porque tem muito fã que não hesita em falar em duvidar, na verdade, que essas anotações existem, que os livros que o filho escreve tem muita contradição, tem muita coisa que não encaixa comparado aos livros do pai, e até mesmo falando que o Brian Herbert, que é o nome do filho, né, o Brian, não escreve tão bem quanto o pai. Enfim, particularmente, já que eu não li esses livros para poder opinar sobre toda a série Duna, mas eu li a trilogia principal, eu posso falar que já tem uma queda muito grande de qualidade entre Duna, Messias de Duna e Filhos de Duna. Duna e Messias de Duna eu acho muito bom. Na verdade, Messias de Duna é meu pequeno... Eu acho até melhor que Duna. É o meu favorito, na verdade, dos 3. Porque eu acho que o crescimento do personagem do Paul, que a gente vai falar um pouquinho, obviamente, que é o protagonista da trilogia principal, cresce muito, melhora muito de Duna pra Messias de Duna, mas os Filhos de Duna eu já acho um pé no saco. Vamos falar sobre tudo isso aqui com um pouco mais de calma. Então, vocês já sabem quem é Frank Herbert, vocês já sabem como funciona a série de livros Duna. Vamos falar então sobre o universo de Duna, depois eu vou falar sobre o livro em si, vou até ver se dá para dar um aviso sonoro aí de spoiler, para vocês não ficarem tão frustrados, quem não quiser ouvir. E aí no final eu vou falar sobre o que eu sei do filme e de coisas que o Denis Villeneuve, que é o diretor, que é muito fã de Duna, com toda certeza vai trazer, se você é uma pessoa que, além de ler, vai querer assistir este filme também. Muitas coisas, vai ser grande. Enfim. Começando, Duna é o quê? Duna é uma space opera. O que é uma space opera? É uma história épica
né? Daí o termo ópera, uma história épica que se passa em um mundo espacial. Exemplo, Star Wars. É uma space opera. Você tem lá impérios, você tem lá jogos políticos, você tem... Enfim, é isso. Tudo aqui, é uma história épica mesmo que se passa lá na ficção científica, que é ambientada com cenário em outros planetas, né? Então, sim, space opera é um subgênero da ficção científica. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre Duna. Segunda coisa, Duna, ele conta uma história que se passa, obviamente no espaço, mas é uma história que se passa numa organização espacial feudal. Então você vai ter a figura de um imperador e a figura dos senhores das casas, né, dos suzeranos. É vassalo? Vassalo ou suzerano, gente? Não vou lembrar. Mas aí você tem os senhores que prestam, então, juramentos a esse imperador. E esse imperador, ele decide qual casa, qual família, qual senhor feudal espacial vai cuidar do que dentro da galáxia. Logo, nós temos, no caso específico de Duna, 3 casas, tá? A primeira casa, que é a casa Corrino, que é a casa do imperador, tá? Que é a família do imperador, é a família Corrino. Aí você tem a família do Barão Harkonnen, gente, para vocês verem como o negócio, ele usa inclusive títulos de nobreza europeus. E aí você tem a casa do Barão Harkonnen, que é a casa Harkonnen. E aí você tem a casa do Duque Leto Atreides, que é a casa dos protagonistas. Outra coisa, Duna é muito rica, mas Duna é construída numa narrativa maniqueísta. Os Harkonnen são maus, os Atreides são bons. Ponto. Paul Atreides, que é o grande herói, o grande protagonista dessa história, é super legal, uma pessoa super honrada, tem um pai maravilhoso, que é o Duque Leto, que pra mim é o verdadeiro herói de Duna. Mas enfim. E aí você tem o Barão Harkonnen, que é tipo escroto, pedófilo, estupra pessoas e manda matar sei lá quem. É o puro suco de Chernobyl. É bem maniqueísta. Isso tira o brilhantismo de Duna? Jamais. Isso, gente, é uma construção clássica, porém muito bem executada. Já conversamos aqui que não existe problema nenhum de construções narrativas clássicas ou até o que algumas pessoas chamam de clichê. O importante é como é executado. E Duna é muito bem executada. E a terceira e última coisa que você precisa saber sobre o universo de Duna. Duna se passa em um mundo onde houve, há muito tempo atrás, uma guerra entre robôs e seres humanos. Então, não existe mais no universo de Duna robôs ou máquinas inteligentes. Você não tem computadores, por exemplo. Isso vai fazer com que seja criado toda uma classes, na verdade, de criaturas e pessoas que executam as ações que um computador ou um robô executariam normalmente. Exemplo, mentats. Quem são os mentats? Na falta de computadores, existem seres humanos que desenvolveram uma habilidade, uma inteligência muito grande e eles são responsáveis por fazer cálculos, estratégias, análises, enfim, tudo que um computador faria, né? Mas eles são humanos. Outra coisa, e aí a gente começa a realmente entrar na sinopse de Duna. Você tem a guilda dos homens das criaturas que utilizam a viagem espacial, né? Porque nós estamos numa space opera, então existem planetas e você precisa se locomover entre esses planetas. E para com que essa locomoção, que é fundamental na história, ocorra, os homens que fazem, que controlam esse tráfego interplanetário, precisam consumir uma especiaria chamada melange. E esta especiaria só é encontrado num único planeta chamado Arrakis. E esse planeta tem o apelido de Duna, que é o famoso planeta que dá título ao livro. Enfim, vamos entrar aqui em Duna mesmo. Eu ainda não vou dar spoiler, porque eu acho que spoiler é a partir, sei lá, de 30% do livro, tá? Então a gente tem spoilers.
Então aqui, tudo que eu falar até avisar que tem spoiler é apenas sinopse. Neste mundo que eu acabei de explicar, você tem, então, um imperador corrino muito pé da vida, porque o Duque Leto Atreides é um lindo, gostoso, maravilhoso, carismático, né? Vivido belíssimamente vivido no filme por Oscar Isaac. E aí ele começa a ficar meio pé, porque a popularidade do Duque Leto é muito grande e ele é um cara militarmente inteligentíssimo. Então ele se sente muito, como eu posso dizer, ameaçado pela popularidade do Duque Leto. Então ele precisa se livrar do Duque Leto. Só que ele não pode fazer isso de uma maneira clara, ir lá e destruir a casa Atreides, porque nós estamos aqui no momento imperador, mas isso aqui ele não é um imperador absolutista. Ele tem lá umas leis que falam que se ele fizer isso, ele tem que ser destronado pelas outras casas. As outras casas precisam se unir contra ele. E assim, qualquer tipo de ataque declarado à casa Atreides iria, então, desbalancear um equilíbrio muito, muito sutil, né, de poder entre essas casas que são ali que estão ali nesse joguinho de poder e política. Então, qual é a ideia dele? Fazer com que outra casa destrua a casa Atreides com a sua ajuda. E aí entra os Harkonnen, que são os grandes vilões da história. Os Harkonnens, eles são extremamente violentos, eles não têm escrúpulos, eles não têm honra. E durante muito tempo, eles controlaram, né? Lembre-se que isso aqui é uma história feudal. Um feudo, um planeta chamado Arrakis. E nesse planeta tem um melange, que é especiaria, que é super importante, papapá. Aliás, abrindo parênteses aqui. Dentro desse universo, existe uma irmandade, quase um clero tocado por mulheres, chamado Bene Gesserits. As Bene Gesserits, elas lidam com mulheres, né? Elas treinam mulheres, que eu comparo ao clérigo nessa organização feudal espacial, porque elas têm um poder político muito grande. As Bene Gesserits, elas são treinadas para aprender, para entrar em contato com sua inteligência genética. Elas conseguem manipular o sexo dos filhos que elas vão ter. Elas têm uma visão, elas são quase bruxas, né? E elas são, na verdade, levadas a engravidar de homens das grandes casas e dar a eles seus herdeiros, né? E, obviamente, que quando isso acontece, tem todo um joguete político lá. Que você tá colocando uma mulher que foi treinada por uma ordem e ela vai ser fiel a essa ordem, independente de com quem ela esteja tendo um filho. Enfim. Voltando à sinopse de Duna. Aí o que o imperador de Corrino faz? Ele fala assim, ô Harkonnen, vamos fazer um esquema aqui, querido? Eu vou tirar você de Arrakis, vou te mandar para um outro planeta e eu vou jogar os Atreides aí em Arrakis. Aí o que vai acontecer? Eu e você, a gente vai se unir eu vou disfarçar a minha guarda com as roupas da tua guarda, para todo mundo achar que só os Harkonnen atacaram Atreides. E você vai lá e, com os dois exércitos juntos, matamos os Atreides. Porque já que os Atreides têm o seu feudo em outro planeta, quando eles chegarem a Arrakis, que é um planeta super, super difícil, é um planeta árido, é uma duna, né? Então é um planeta árido, não tem água, não sei o quê. Eles vão estar desfalcados, todo o exército não vai ter chegado ainda. Aí você consegue matar eles, a gente mata 2 coelhos com uma cajadada só. Vocês têm de volta a duna e eu me livro do Leto. Pode ser assim? O Barão Harkonnen fala, opa, é pra já, vamos marcar isso, vamos marcar esse rolê. E eles fazem. O Duque Leto, ele não é burro, então ele sabe o que vai acontecer. Ele já sabe o que vai rolar. Ele sabe que ele tá indo pra boca do leão. Mas ele não pode fazer nada, gente. É o imperador falando assim, meu filho, vá lá no meio da Zona Leste comprar uma droga pra mim. Ele vai ter que ir. Ele vai ter que ir. Enfim, sabendo que está lá indo para a sua execução, ele vai muito triste, mas vai. E ele leva consigo sua Bene Gesserit, sua consorte chamada Lady Jessica, e seu filho herdeiro,
Paul Atreides. Eu vou precisar encerrar aqui a parte sem spoiler, porque tudo que eu for agora analisar depois vai ter que ter spoiler, gente. É um livro dividido em três fases, na minha opinião, e eu não tenho como não contar as 3 fases, porque cada uma tem um ritmo diferente e cada uma acrescenta algo muito importante à história. Então, infelizmente, se você gostou desse episódio, deixe seu like, compartilhe. Estamos nos principais agregadores, temos agregadores gratuitos, temos agregadores pagos. Compartilhe que aí eu consigo fazer mais programas e ler mais livros de Duna se você se interessar pela história, tá bom? Meu nome é Lívia Leão. Fique comigo se quiser spoilers. Beijo, me liga. Até segunda-feira se você não quiser spoilers. Pois bem, o que acontece? Eu falei sobre a Lady Jéssica. Lady Jéssica é uma Bene Gesserit que foi designada ao Duque Leto para ter seus bebês. O que não é muito difícil se o Duque Leto for parecido com Oscar Isaac. Aí o que acontece? Quando a de Lady Jéssica é designada pro Leto, é dito então para ela assim: olha, você precisa dar uma herdeira mulher, porque a gente vai pegar essa herdeira mulher e vai casá-la com o herdeiro, o sobrinho do Harkonnen. Então nós temos então o fim, teremos a paz entre essas duas famílias tão poderosas. E aí o imperador vai ficar na dele, porque não tem como ir contra a casa Corrina e a casa Atreides, porque aí elas vão estar unidas pelo matrimônio. Casamento dinástico que a gente já viu tantas vezes. O problema é que Lady Jéssica se apaixona perdidamente por Duque Leto Atreides. E o sonho do Duque Leto era ter um filho homem para sucedê-lo, né? E aí o que acontece? Lady Jéssica então dá um menino para esse homem. E aí a gente tem um grande problema, porque aí os planos das Bene Gesserit vão por água abaixo. E aí nós temos também uma coisa, nós temos o Paul sendo, na verdade, a união da casa Atreides e Harkonnen sem saber. Por quê? Porque Lady Jéssica é filha ilegítima do Barão Harkonnen. E eu não lembro, faz tempo que eu li esse livro, então eu não lembro se ela sabe ou não. Mas, então, assim, o Paul, ele é, na verdade, a creme de la creme da manipulação genética das Bene Gesserit. Então, ele nasce uma criança especial. Ele nasce uma criança com os poderes de prever, de ter visões do futuro, que é algo muito comum com as Bene Gesserit. Beleza. Aí o que acontece? Paul vai lá, no começo do livro, ele é testado pela reverenda madre dos Bene Gesserit, ela descobre que ele tem a visão. Ela tem uma conversa que aparece no trailer de Duna, né? Acho que no primeiro trailer de Duna. Aparece ela tendo essa conversa com ele, falando assim: olha, seu pai tá indo pra uma armadilha, mas ele já sabe disso. E papapá e tal. E ele fala assim: porque eu tenho sonhado com umas dunas, assim, com os lençóis maranhenses e tal. E, enfim. Ok. Todo mundo vai lá pra Duna, eles têm uns probleminhas lá, eles descobrem as criaturas que moram no planeta. Uma delas é o verme da areia, que é um verme gigantesco, que é atraído por sons ritmados. Então eles têm muitos problemas em coletar as especiarias do subsolo de Duna, porque as máquinas que fazem isso têm um ritmo, transferem vibrações ritmadas, e aí os vermes da areia vão lá, que são criaturas gigantes, e comem essas máquinas. Eles têm vários problemas, até que finalmente existe o ataque, né? O ataque do exército dos Harkonnen junto com o exército pessoal do imperador, e a casa Atreides é destruída. Paul e Jéssica conseguem fugir para o deserto, mas Duque Leto não tem a mesma sorte. Então ele é capturado pelos Harkonnen, ele é torturado pelo barão e ele acaba morto. O que vai acontecer? O Paul e a Jéssica, eles conseguem escapar e eles pro deserto, né, correndo perigo lá, não só da falta de água, mas também o perigo de serem perseguidos por vermes da areia. E aí, gente, eles encontram o povo nativo de Duna, que são os Fremen.
Fremen é um povo que mora nas areias do deserto de Duna. E eles são isso, eles são os aborígenes de Duna, eles são o povo nativo, os indígenas de Duna. Eles durante muito tempo foram massacrados pelo exército dos Harkonnen, durante o tempo que os Harkonnen foram responsáveis por Duna. E eles acabam acolhendo os Atreides, né? O Paul e a Jessica. E o que acontece? Aqui a gente tem o segundo bloco do livro. E aqui, para mim, isso aqui é um gosto totalmente pessoal. Eu começo a ter um problema com a narrativa. Por quê? O primeiro bloco do livro, ele é muito focado em vários personagens. O próprio personagem do Duque Leto é fantástico. Você tem todas as intrigas políticas, você tem detalhes da economia desse mundo e tal. Esse é o primeiro bloco, que termina com o ponto de virada na morte do Leto. Quando começa o segundo bloco, que aí você tem a introdução mais clara dos Fremen, porque obviamente já apareceu alguns Fremen antes no primeiro bloco, mas é aqui que realmente eles vão ter o foco, e o foco vira também o Paul. Eu já acho que tem um problema, porque o Paul é insuportável. Nós estamos falando de um personagem que é um menino, né, criado a leite com pera, mega protegido pela mãe, mega protegido pelo pai, que obviamente foi treinado, porque teve lá mestre das armas treinando ele desde criança, porque ele é um Atreides, é o herdeiro. Mas, gente, esse menino nunca tomou chuva na vida. Esse menino nunca passou fome. Esse menino não sabe o que é sofrer. E ele é um personagem chato para um. E a gente vai ter toda essa segunda parte do livro focada nele. Se você gosta do Paul, você vai amar essa segunda parte. Primeiro de tudo, essa segunda parte ainda assim é brilhante, porque o livro inteiro é brilhante, e a gente vai ter contato com a mitologia própria de Duna, né? Sobre o que é o Kwisatz Haderach, o Muad'Dib, como a especiaria é feita, e papapá, como ela é criada, como ela surge, né? Mas em si, o fato de ter foco no Paul, a Shani, que é o interesse amoroso dele, também é insuportável. Essa parte do livro é muito chata pra mim. Essa parte foi muito complexa. Se não fosse a Jéssica lá, nossa, menina, eu acho que eu teria abandonado esse livro. Aí depois o livro dá uma guinada de novo. E adiantando, quem quiser continuar Duna e não gostou também do Paul, em O Messias de Duna, ele tá um chuchu. Tem uma mega evolução de personagem. Mas enfim. Nós temos nessa parte, como eu falei, a introdução de alguns conceitos. O primeiro conceito é do Kwisatz Haderach, que é um conceito das Bene Gesserit, de um homem que tem todos os poderes que as Bene Gesserit têm, que, lembrando, são só mulheres, porém, ele tem o poder de acessar geneticamente a sabedoria dos homens também. Ou seja, quando uma Bene Gesserit consome melange, né, consome a especiaria, ela consegue ter contato com todos os seus antepassados e todas as suas antepassadas e todo o conhecimento que essas mulheres do passado, de gerações em gerações, tiveram. O Kwisatz Haderach, ele é um homem que, quando tem contato, consegue fazer isso também, com a diferença que ele consegue atingir a sabedoria genética das mulheres e dos homens também. Então ele é a criatura, né, que consegue ter esta visão mais completa. Quem vai ser esse cara é o Paul Atreides, porque ele vai ter contato mais claramente com a melange, depois que ele é, então, acolhido pelos Fremen, né, que são ávidos consumidores de melange, tanto que todos eles têm o olho azul, né, que é uma característica das pessoas que consomem muito melange. Então ele descobre que ele é, para as Bene Gesserit, aquilo que elas chamam de Kwisatz Haderach. Não sei se eu tô falando direito, gente. Eu falo assim, tá? É isso. É isso. Revisando a lore de Duna para fazer esse programa, que como eu falei, eu li 2 vezes esse livro, mas faz um tempinho já. Eu achava que o Muad'Dib é como os Fremen chamavam o líder deles. Mas, na verdade, o Muad'Dib é um nome Fremen que dão para o Paul, né?
que vai aos poucos se tornando um grande líder para essas pessoas, porque ele vai ter contato mais uma vez com essa inteligência do antepassado. E ele vai se tornar um cara muito inteligente, um cara evoluído, e os Fremen conseguem enxergar isso nele, no caso. E aí ele acaba se tornando então o líder dos Fremen. Antes da gente passar para a parte final desse livro, a gente precisa entender outra coisa. A Jéssica, que é a Bene Gesserit, a mãe do Paul, ex-consorte do Leto, ela está grávida quando ela tem que fugir para o exército, pro deserto e ser acolhida pelos Fremen. E ela faz uma cerimônia onde ela consome o melange para ter contato lá com as suas antepassadas. Quando isso acontece, por ela estar grávida de uma menina, a criança que ela carrega no ventre, chama-se Alia, se torna uma criança consciente. Então a Alia, desde a barriga da mãe até quando ela nasce, ela já é uma pessoa consciente, ela já sabe das coisas da vida, porque durante a cerimônia, ela teve contato com toda a sabedoria também dos antepassados. Ali ela não vai ter ela não vai ter muito tempo de página, né? Muito tempo de livro nesse primeiro livro, mas ela se torna uma personagem-chave, tanto no Messias de Duna, mas principalmente no Filhos de Duna. E mesmo nesse livro que ela não aparece tanto, ela aparece no final do segundo ato pro terceiro ato. Cara, ela é uma personagem muito boa. Eu adoro essa personagem. Ela tem altos e baixos no caminho dela, mas esse personagem é muito bom. Infinitamente melhor do que o Paul, na minha opinião. Enfim, Paul, então, une-se aos Fremen, já indo pro terceiro ato final do livro. Ele une-se aos Fremen, então, e eles decidem tomar de volta para si Arrakis. E é exatamente o que eles fazem. Os Fremen, eles são conhecidos por conseguir, não vou falar controlar os vermes da areia, mas eles conseguem montar e utilizá-los como condução, tal. E eles fazem, então, um ataque usando os vermes da areia à Casa Harkonnen. Inclusive, a Lia, com 4 anos de idade, está no meio desse ataque e eles conseguem, então, matar o Barão Harkonnen. Ela mesma mata o Barão Harkonnen, que é seu avô, ela não tinha ideia, né? E aí o que acontece depois disso é que sem o apoio dos Harkonnen e o Paul jogando a merda no ventilador, de que o Imperador tramou junto com os Harkonnen o ataque a uma casa real, a Casa Atreides. O Paul então se destrói o Imperador e se torna o novo Imperador da galáxia. E para isso, ele, para consolidar o seu papel como imperador, ele inclusive se casa com a filha do imperador, que é a princesa Irulan, que também é um personagem que eu amo, gente. Eu gosto de umas mulheres que não são nem boas nem mais, assim. E aí, obviamente, ele tem lá a sua namoradinha Fremen, que é a Shani, é o grande amor da vida dele. Ele vira para a Irulan e fala assim: ó, filha, desculpa, sinto muito, sei que você não tem nada a ver com isso, né? Mas você não pediu pra nascer do teu pai. Mas eu vou casar com você porque eu preciso dessa aliança política para eu me estabelecer no trono. Mas eu nunca vou tocar a mão em você. Isso aqui é um casamento puramente político, porque a mulher da minha vida é a Shani e eu nunca vou nem fazer filho contigo. Meus herdeiros vão ser os herdeiros dela. É óbvio que a Irulan fica pé da vida, mas tem que aceitar porque, né? Só que aí, obviamente, só ela não vai ficar tão calada assim nos próximos livros. Mas, enfim, e aí termina o livro. É um livro muito bom, porque, gente, eu não contei 1/10 da riqueza dessa história, tá? Você tem dagakris, que são as facas Fremen feitas dos dentes dos vermes da areia. Você tem os trajes que eles usam para sobreviver no deserto. Aliás, os Fremen têm uns conceitos muito legais, que é do tipo, quando alguém morre, você chora. E, na verdade, assim, todo mundo suga, eles têm um jeito de sugar os líquidos do corpo da pessoa, né? E eles não choram. Tem umas coisas muito loucas, assim, sabe? Tem os próprios vermes da areia.
Enfim, gente, é um mundo muito, muito, muito rico, né? Os Vermes da Areia, por exemplo, fazem parte diretamente do ciclo do surgimento da melange nas areias de Duna. Cara, é um livro foda, é um mundo muito incrível que, olha, eu acho que qualquer pessoa que goste de ficção científica ou qualquer pessoa que goste de histórias épicas, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito das histórias do troca de tronos, né, de ascensão e queda de reis da Inglaterra e tal. Então, se você é esse tipo de pessoa, você vai amar Duna, mesmo se passando no espaço. Se você é um cara que gosta muito de ficção científica, você vai amar Duna, porque é uma ficção científica do melhor, assim, da creme de la creme da ficção científica. Se você é uma pessoa que gosta de livros com ação, talvez você tenha dificuldade. A escrita do Frank Herbert é uma escrita detalhada, é uma escrita paulatina, quase. Tem que ter uma paciência, porque ele leva seu tempo para construir todo esse mundo. Ele escreve muito, ele deixa muita coisa nas entrelinhas, ele consegue criar um cenário muito rico, com muita sutileza. É um ritmo bem cadenciado. É um livro que tem pessoas que não aguentam porque não conseguem segurar o ritmo, que é um ritmo mais lento, que é necessário para você entender este mundo cheio de conceitos novos, tá? E outra coisa, você vai ter que lidar com o protagonista que, na minha opinião, não é dos mais carismáticos do mundo. Porém, você tem tantos outros personagens que são infinitamente carismáticos e infinitamente interessantes. E especialmente as mulheres desse livro, né? Jéssica, Alia, Irulan, a própria Shani tem seus momentos. Então, assim, vale muito a pena. É um livro que, quando você lê a trilogia original, você percebe que muita gente bebeu nessa fonte. E aí eu entro na última parte desse podcast, que é as vezes que Duna foi adaptada para o cinema e a vez que Duna tentou ser adaptada para o cinema. Eu particularmente gosto do filme do David Lynch, não vejo nada de errado. Muita gente na época falou que, para a época, era um filme já com problemas de qualidade de efeitos especiais. Eu não sei porque eu não nasci nessa época, mas eu consigo assistir hoje ele muito de boa e eu acho uma adaptação ok. Não é nem um centésimo, não tem nem um centésimo do brilhantismo do livro, mas é uma adaptação bacana, que se você gosta da história mais resumidinha, mais simplificada, você vai ter isso lá. Simples. Eu não assisti ao seriado da Sci-Fi na época, mas é um seriado que consegue adaptar todos os 3 livros, então é um seriado que talvez seja super interessante se você tiver condições de procurar assistir. O Denis Villeneuve, que é o diretor, é um baita diretor. Ele fez Sicário, ele fez aquela versão que não é o Suspeitos, tá? Do cara do plot twist no final. É um outro filme chamado Suspeitos, com o Hugh Jackman e com o Jake Gyllenhaal, que é muito legal também. Acho que o Paul Dano tá nesse filme. Ele fez A Chegada, que é um filme que, nossa senhora, é ficção científica, mas chuchuzinho, que já lançou nos últimos 5 anos. E ele é um cara que é muito fã de Duna, né? Tanto que, quando você pega o primeiro trailer, a música que toca é Eclipse do Pink Floyd, que é uma citação à versão de Duna que nunca saiu do papel, que é a versão do Jodorowsky, que é um homem que eu amo, que é louco pra caralho, mas tudo que esse homem faz é foda demais, assim. Aí já é a Lívia, fã de cinema, falando. E tem um documentário chamado Duna de Jodorowsky, que você pode assistir, que basicamente eles mostram como foi a concepção do filme, quem iria fazer o quê e por que não deu certo. E uma coisa muito interessante, e aqui é só curiosidade, tá? Quando o Jodorowsky une a sua equipe de pessoas geniais, porque ele só trabalha com gente genial, eles fazem uma bíblia, que é um livro de, 2.000 páginas, assim, com esmiuçando toda a parte visual dessa obra-prima,
que seria o Duna, dele. E esse livro, esse calhamaço, ele roda todos os estúdios da época. Todos. Duna não rola. Porém, quando você pega esse livro e você vai olhá-lo, você vê que aquelas coisas visuais, aquelas criações visuais foram muito utilizadas em 200 e outros mil filmes. Você tem ali conceito visual de Predador. Você tem ali conceito visual de Star Wars. Você tem conceito visual de Matrix. Aliás, você tem citação, você tem Matrix bebendo em Messias de Duna, tá? Gente, assim, eu sei que muita gente que não conhece o livro talvez vá no cinema e vai falar assim: ai, tem alguma coisa aí que eu já vi, esse filme parece tal outro, isso aqui me lembra tal coisa. Vá por mim. Tudo que você ler nesse livro e ver nesse filme e achar que é familiar, não é porque Duna tá copiando, e sim porque Duna foi copiado. Porque Duna é e sempre vai ser uma das maiores obras de ficção científica da humanidade. Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Li no Livro.